Eu agradeço mais uma vez o convite. Acho que já é a quarta webconferência que a gente faz falando sobre dengue. Inicialmente a gente teve uma com a EIDA, conversando um pouquinho sobre como a gente pode ações da atenção básica na prevenção de dengue. A gente teve uma segunda com a Débora e com a Maria Catarina sobre o envolvimento de atenção básica e da vigilância epidemiológica. E agora não mais pensando só em dengue, mas pensando também em chikungunya e zika, né, doenças transmitidas pelo mesmo vetor. A última, né, mais recente, foi com o Dr. Rafael, onde se falou um pouco sobre o manejo clínico da dengue. E agora eu volto para a gente reforçar um pouquinho, né, qual é o panorama que a gente tem, pensando agora na chegada do verão, e falar um pouquinho sobre essas três doenças, rapidamente, sobre alguns aspectos clínicos e de sintomas, e onde vocês podem encontrar os materiais para encontrar mais informações e para se aprofundar um pouquinho mais sobre as três. Então, a minha apresentação é um panorama e perspectivas, né? Reforço que a gente não pode mais pensar só em dengue, a gente não fala mais em controle da dengue, mas fala em controle de Aedes aegypti, porque é o mesmo mosquito que transmite as três doenças. Vou começar um pouquinho falando desse mosquito, vou apresentar um panorama geral para entender qual é o risco, por que se fala tanto em risco dessas doenças, e aí vou dar algumas informações de doenças, sobre o que a gente tem dessas três doenças hoje no estado, de forma geral no país, né, uma situação do país, no estado, e sobre algumas características delas. Quando a gente fala em dengue, chikungunya e zika, a gente está falando de um vetor, que é o Aedes aegypti. Então acho que meu primeiro slide vai falar sobre isso, ou seja, três doenças, um vetor. Eu trouxe para vocês os dois vetores que a gente tem hoje no estado, que é o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Tá? Então, esse aqui é o Aedes aegypti, que é o responsável pela transmissão dessas três doenças, e esse outro, o Aedes albopictus. Embora o Aedes albopictus não esteja associado com transmissão de dengue no país, né, ele é envolvido com transmissão na Ásia, mas tem estudos que falam que ele pode estar associado com a transmissão de chikungunya e de zika. Então é importante a gente conhecer ele também. Mas de forma geral, para nós hoje quem transmite essas três doenças é o Aedes aegypti. Né? Então os dois são bastante semelhantes, mas a característica principal do Aedes aegypti é essa lira que ele tem no dorso, que é o que diferencia principalmente ele do Aedes albopictus. Então, o Aedes aegypti, algumas características e que tornam esse controle dessas doenças um pouco... não é que seja um controle difícil, mas as características dele, ele se adaptou bastante à nossa realidade, principalmente de área urbana, e por isso a gente tem tido tantos casos. É uma doença originária, um mosquito, né, originário da África, ele vive em faixa tropical e subtropical principalmente. Ele tem um ciclo de ovo até mosquito adulto de 7 dias, ou seja, a reposição de mosquitos acontece muito, muito rapidamente. Ele tem um ciclo médio de 30 a 35 dias, principalmente em ambiente urbano. Tá? Aedes aegypti não é um mosquito de área rural, ele é de área urbana. Ele prefere depósitos artificiais. Ele até pode ser encontrado em depósitos naturais, como as bromélias, mas a preferência dele por depósitos artificiais. Coloca uma média de sua vida de 400 a 600 ovos, e os ovos duram no ambiente mais de um ano. Então o mosquito vai depositar seus ovos em locais que tenham água ou que possam acumular água. Né? Se por algum motivo esse depósito não tenha água, esses ovos permanecem no ambiente por até um ano, aquele recipiente volta a ter água, os ovos voltam a eclodir. Então os ovos, não adianta a gente não ter mosquito adulto, mas ter locais onde existam ovos, porque esses ovos vão se tornar mosquitos adultos mais para frente. E o Aedes albopictus, ele é bastante parecido, né, da Ásia, ele acaba em faixas temperadas e tropicais, então ele é um pouco mais resistente à temperatura. Também 7 dias de ovo a mosquito adulto, média de 45 a 50. O Aedes albopictus, diferente do Aedes aegypti, ele circula pelas duas áreas, então ele pode ser encontrado em área rural, né, até 950 ovos ao longo da sua vida, e os ovos duram mais de um ano. Então são vetores, eles estão muito bem adaptados às nossas características. E a forma de a gente evitar essas três doenças é evitando esse vetor. Se a gente consegue controlar o vetor, a gente evita a transmissão dessas três doenças no momento que ainda a gente não tem nenhuma vacina disponível e nenhuma outra forma de evitá-las. Então, para o panorama no estado hoje, a gente não faz controle de Aedes albopictus, porque ele não está associado à transmissão dessas doenças, a gente faz do Aedes aegypti. Então, trago para vocês uma série histórica desde 2006, para vocês verem a evolução de focos do Aedes aegypti. Então,
onde é identificada a larva, se identifica essa larva, que ela é positiva para Aedes aegypti, a gente tem um foco. Então, de 2006 para 2010, vejam que a gente teve um aumento vertiginoso de focos e um aumento de municípios detectando essa presença do Aedes aegypti. Vejam que esse ano já são 114 municípios que detectaram a presença. Então, se a gente comparar o ano passado, a gente já teve um aumento muito maior. E se a gente pegar desde 2006, a gente praticamente triplicou o número de municípios que detectaram a presença do Aedes aegypti. Então, um panorama que gera bastante preocupação, né, para a transmissão dessas doenças. Um mapa de focos, então todas as informações de campo elas vão para um sistema chamado Vigilantes, que é um sistema onde os programas municipais, né, de controle da dengue vão alimentando com as atividades. Então a gente tem um mapa de onde estão localizados os focos de Aedes aegypti no estado. Então eu trago um mapa de 2014 e um de 2015. Então 2014 a gente já tinha uma grande quantidade de focos, né? Eles estão representados principalmente no litoral e no oeste catarinense, mas em 2015 a gente vê um aumento desse número, o número de focos se tornou maior, assim como o número de municípios. Tá? Esses pontinhos azuis são aqueles focos, são aqueles onde a gente encontrou tanto o Aedes aegypti como o Aedes albopictus. Então os vermelhos são somente Aedes aegypti e os azuis onde foram encontrados os dois vetores. Então é uma informação do início do ano até poucos dias atrás, até dezembro, o mesmo período para os 2 anos, a gente vê que teve uma ampliação no número de focos, né, no estado em 2015, ainda principalmente no oeste e no litoral catarinense. Os municípios infestados, então, dos 114 municípios infestados hoje, a gente tem 28 considerados infestados. Infestados é quando tem uma presença do Aedes aegypti maior, né, uma intensidade maior desse vetor. Então isso também foi aumentando ao longo dos últimos 3 anos. Em 2013 nós tínhamos 3 municípios infestados, 2014 foram 8 e 2015 já são 28 municípios infestados. Eu vou passar para vocês na sequência o resultado do Lira, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor qual é esse nível de infestação, de que risco a gente está conversando. Só mostrando, 2013, Chapecó era um município infestado e a gente teve casos autóctones da doença contraídos dentro do estado. 2014, Itajaí teve os casos, né, com transmissão autóctone dentro de Santa Catarina, e esse ano a gente já tem Balneário Camboriú, Chapecó, Cordilheira Alta, Guaraciaba, Itajaí, Itapema, Joinville e São Miguel do Oeste com casos autóctones de dengue dentro de Santa Catarina. Então, dos 28 infestados, 8 apresentaram transmissão. O maior número de casos ainda concentrado no município de Itajaí, mas outros municípios também apresentando transmissão de dengue. Além dos municípios infestados, esses 28, a gente tem um mapeamento e pelo menos outros, mais 29 municípios têm uma situação de risco, ou para infestação nos próximos meses, né, ou de entrada do vetor nos próximos meses e até mesmo transmissão das doenças. Então eu trago só para conhecimento, então além daqueles 28 infestados, esses são os riscos, os outros municípios. Então na primeira tabela, aqueles com risco de infestação, né, os que tiveram um número de focos bastante elevado ao longo desse ano, uma concentração de focos em determinadas áreas, mostrando esse risco, e a tabela de baixo, aqueles que têm um risco de introdução, né, ou por estarem próximos a municípios infestados, ou por estarem próximos a municípios que já têm a transmissão da doença. Então são municípios também que teriam um risco de infestação e de transmissão das 3 doenças. E aí trago o Lira. Então a gente está falando desses municípios infestados, onde a contagem de focos já não acontece como acontece em outros municípios, né? Nem todos os focos são contabilizados, porque já se sabe que tem uma infestação. Então o que vai me dar esse índice de infestação, a quantidade de vetor nesse município é o Lira, que é uma sigla para levantamento de índice rápido para Aedes aegypti. Então aquele município infestado faz o Lira, para saber qual é o índice de infestação. A gente trabalha com 3 faixas de infestação: baixo risco, médio risco e alto risco. O baixo risco não impede que a gente tenha transmissão da doença, mas por ter uma infestação ainda pequena, a transmissão não seria tão intensa como no município de alto risco. Esses são os dados de abril e maio de 2015. Então vejam que a gente tinha municípios com alto risco de transmissão, municípios com médio risco e alguns com baixo risco de transmissão. Embora até mesmo aqueles com baixo risco podem ter transmissão, como eu falei, e é o caso de Joinville, que está aqui, de Itapema.
E o Lira agora de novembro. Então, a gente faz esses municípios fazem 2 Liras por ano, em abril e novembro, e o de novembro é o que está aqui. Então vejam que a gente tem municípios com alto risco para a transmissão das 3 doenças, e principalmente no oeste, né, vários com médio risco, e alguns com baixo risco, né, com baixo risco de transmissão, mas que ainda tem um risco de transmissão. Acho que é importante a gente falar, quando a gente fala de Lira, a qualidade das atividades são muito importantes. A gente pode ter Liras que mostram que tem um baixo risco, mas a atividade que foi realizada não teve qualidade. Então ele pode mascarar uma situação, né, o município está em baixo risco, mas tem uma transmissão da doença, porque a qualidade da informação também não foi adequada e não retratou a realidade daquele município. Então vejam que a gente tem risco real de transmissão, e pensando nos próximos meses, né, e até mesmo nessa entrada de verão. Falando um pouco, então, passando para essa parte entomológica, para vocês entenderem onde o mosquito está localizado, quais são aqueles que têm mais risco ou não, a gente passa a falar um pouquinho dos casos. Vou começar por dengue, que é o que a gente já tem mais informações, a gente vivenciou esse ano pela primeira epidemia de dengue em Santa Catarina. Esse é um gráfico do país, mostrando os casos. São 3 informações, né, de 2013, 2014 e 2015. Então a linha mais clara, né, que está mais ao alto, aqui é a epidemia de 2013, a que está próxima dela é a linha de 2015 e a mais escura a linha de 2014. Vejam que a gente teve uma grande epidemia no ano de 2013, mas esse ano a gente já passou, a gente já teve uma epidemia maior do que a que a gente vivenciou há 2 anos atrás. Então a gente tem esse ano mais de 1.500.000 casos prováveis de dengue no país. 2014 a gente teve uma situação não tão intensa como nos outros 2 anos, né, mas muito em decorrência do clima, a gente vivenciou um ano bastante seco no país de forma geral, com poucas chuvas. Então isso também favoreceu que a gente tivesse epidemia esse ano, né, as pessoas tendo necessidade de guardar água, de acumular água pela falta. Então o mosquito encontrou vários criadouros para se reproduzir, e aí a gente vivenciou uma grande epidemia. E vejam que quando a gente fala em epidemias de dengue, a gente tem que pensar em óbitos, e é o que a gente tenta evitar. Em 2014 a gente teve 453 óbitos, em 2015 já são 811 óbitos por dengue. Então o dengue é uma doença que mata ainda. E vejam que se a gente pegar tanto 2013 como 2015, a gente tem picos da doença, né? A gente vai ter algumas semanas epidemiológicas em que a gente tem mais de 100.000 casos da doença. Então vejam que, tendo a doença, o impacto no sistema de saúde, né, a demanda por serviço assistencial é bastante alta. Então esse é um município que tem só o vetor, ou que está fazendo só a vigilância para o Aedes aegypti, tem uma situação. O município tem uma epidemia, tem uma situação totalmente diferente, com uma sobrecarga de todas as ações de controle vetorial que são necessárias, mas a assistência aos pacientes também é muito importante. Em Santa Catarina, eu trago 2 gráficos de Santa Catarina. Um para a gente se entender a posição do Estado perante o país, e outro para a gente entender internamente por que a gente fala tanto em risco. Esse gráfico, então, também de 2006 e 2015, trazendo a barrinha azul, os casos do Brasil, barrinha vermelha, região sul, e a barrinha verde, Santa Catarina. Se a gente fizer um comparativo do Estado ao restante do país, a gente tem uma situação ainda bastante tranquila. Vejam que a barrinha verde praticamente não aparece no gráfico. Região sul ainda é o estado do Paraná, representando a maior parte dos casos, né? Comparado ao país, ainda os estados da região do sul têm uma situação mais tranquila, mas não de conforto, tá? E é o que a gente vê no gráfico anterior, no próximo gráfico. Então lá a gente não aparece comparado ao país, porque esse ano, com a nossa epidemia da doença, onde a gente teve mais de 3.500 casos, a gente não pode comparar a São Paulo, o estado de São Paulo, que teve mais de 500.000 casos da doença. Os panoramas e as situações são diferentes. Mas se a gente analisar nosso histórico de doença, e aí esse gráfico é importante, né, desde 2006, vejam que o nosso pior cenário foi em 2013, quando a gente teve o primeiro surto de dengue, onde a gente teve 19 casos. Então a gente saiu do nosso pior surto de 19 casos para uma situação de mais de 3.200 casos autóctones. Então é um panorama que mudou e que existe um risco de transmissão também. E isso que gera preocupação. Não em proporções como outros estados, mas com uma situação que pode manter transmissão em outros municípios do estado. E aqui é o que a gente vivenciou esse ano. Então é um gráfico, a cor vermelha a gente tem os casos autóctones, azul que foi descartado, as outras barrinhas o que são casos importados, casos de investigação e casos que estão em investigação para o local provável de infecção.
Vejam que a gente tem um pico da doença entre a semana 11, né? Então meados de abril foi o nosso pico da doença, a maior semana com casos foi semana 11, então a gente teve 309 casos autóctones detectados nessa semana. Mas vejam que se a gente pegar a barrinha como um todo, se a gente pegar aqueles que foram descartados, são mais de 700 casos. Então, esses 700 casos foram atendidos em alguma unidade, geraram uma demanda de atendimento. Então, vejam que a sobrecarga que pode gerar para o sistema de saúde é bastante grande. Semana seguinte também, semana 12, com o maior número, foram 293 casos, seguindo pela semana 14. Daí, a partir da semana 15, a gente vem tendo uma diminuição do número de casos semana a semana. E desde a semana 41, a gente não tem mais casos autóctones detectados em Santa Catarina. O sorotipo que circulou aqui é o DEN1. Pensando em dengue, a gente tem 4 sorotipos da doença. Então, a pessoa pode ter dengue 4 vezes ao longo da sua vida. A gente, nessa primeira epidemia, teve DEN1, assim como o surto que teve em 2013. E, de uma forma geral, no país é o sorotipo que circula. E eu trago uma informação preocupante, né, que é o que gera uma epidemia, que são os casos graves, né? Então a gente teve 110 casos com sinais de alarme, ou seja, casos que tiveram alguma situação que indicavam um alarme, um possível agravamento da doença e um sinal grave. Então, quando a gente fala em epidemia de dengue, a gente não pode mais pensar só em vetor. A gente tem que preparar a rede assistencial. A rede assistencial tem que estar bastante sensível para utilizar a classificação de risco, para detectar precocemente os casos, porque é isso que evita os óbitos por dengue. Essa informação consolidada do gráfico anterior, então, notificados no estado 10.659 casos, uma maior parte, 58%, foram casos descartados, mas 34% confirmados. Então, os confirmados, né, 2.374 casos autóctones, que foram aqueles com transmissão interna dentro do estado, 260 importados e 59 que estão em investigação. A gente já sabe que são casos confirmados, mas ainda precisa definir qual é o local provável de infecção. E os casos suspeitos, né? 888 casos suspeitos são aqueles que só tem a notificação no sistema no SINAM, né? O sistema de notificação compulsória, que para dengue é o SINAM Online. Então a gente sabe que são casos que foram notificados, mas que não se tem informação deles ainda sobre a investigação desses suspeitos. Essa informação até início de dezembro, para quem quiser, hoje o boletim está sendo atualizado, então ao longo da tarde, provavelmente até o final da tarde, a gente vai ter um boletim atualizado com os casos de dengue, chikungunya e zika em Santa Catarina, então pode ter essas informações atualizadas no site da DIV, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Falando rapidamente para a gente entender dengue, então é causada por um vírus, flavivírus, né? Período de incubação no vetor de 8 a 12 dias, período de incubação no homem de 4 a 14, mas uma média de 5 a 6, e o período de viremia, um dia antes do aparecimento dos sintomas até o 6º dia da doença. Então, para a gente entender um pouquinho isso, período de viremia. Período de viremia é aquele período em que, se o mosquito picar a pessoa, ele vai se contaminar com o vírus e vai passar a transmitir para outras pessoas. Então, esse período na dengue é um dia antes do início dos sintomas até o 6º dia. Então, vejam que isso é importante para ações de controle vetorial, né? Uma pessoa que está chegando doente e, por exemplo, saindo de um município que teve transmissão para um outro município que não tem transmissão, mas tem vetor, essa informação é importante para a gente saber se ela chegou em período de viremia, se próximo da casa desse paciente tem mosquito, porque é onde pode a gente ter outros locais de transmissão. Então vejam que o mosquito picou essa pessoa no período de viremia. O vírus vai incubar no vetor, no mosquito, então ele incuba de 8 a 12 dias. Então picou a pessoa, se contaminou com o vírus, vai levar um período de 8 a 12 dias no mosquito para esse vírus se replicar, e aí a partir desse momento ele começa a transmitir a doença. E no homem, né, então, podendo variar até 14 dias. Então, o mosquito pica uma pessoa que não teve a doença, em até 14 dias ela pode começar a ter os sintomas, sendo que a média é de 5 a 6. Pessoa, então, o que é um caso suspeito? Né? Pessoa que vive em área onde tem casos de dengue, ou que viajou nos últimos 14 dias, né, para áreas que tenham transmissão da doença ou a presença do Aedes aegypti. Então, para ser um caso suspeito, ela tem que ter febre, e mais febre entre 2 e 7 dias, e mais 2 dos seguintes sintomas. Então, as mialgias, artralgia, cefaleia, dor retroorbitária, náuseas, vômitos, o exantema, petequias, prova do laço positivo ou a leucopenia. Então, isso é um caso suspeito de dengue. E é importante vocês terem essas definições, porque quando a gente fala em dengue, chikungunya e zika, é tudo bastante parecido. Então, talvez entender cada uma também serve para a gente se ver se o paciente suspeito se enquadra numa dessas definições ou até mesmo nas 3 definições. Não vou me deter muito a isso, trouxe para conhecimento, mas quando a gente fala em manejo de dengue, a gente tem uma classificação de risco.
Então isso é importante, essa classificação, a detecção precoce dos casos e o manejo clínico adequado evita que a gente tenha casos graves e até mesmo óbitos pela doença. O atendimento oportuno ele é de extrema importância e com medidas básicas, hidratação do paciente a partir da suspeita, solicitação de hemograma, são todas ações que, se desencadeadas rapidamente, evitam óbitos pela doença. Então a gente tem sinais de alarme, sinais de choque, a classificação dos pacientes conforme os sintomas, os sinais que apresentam, então isso é importante ser utilizado em todas as unidades de saúde. Esse material também está disponível no site da DIV, então aqui eu trago de uma forma geral tudo que a gente tem disponível, o site está ali também para quem quiser acessar e olhar com calma todo esse material. Então a gente tem o diagnóstico e manejo clínico, que é um manual do Ministério bem interessante, o manual de enfermagem, a gente tem as diretrizes nacionais para prevenção e controle de epidemias de dengue, que vai falar tanto de ações de controle vetorial como de ações voltadas ao atendimento dos pacientes. Esse manual é bastante interessante, ele vai falar formas de organizar os serviços de atenção à saúde, desde a atenção básica até o nível hospitalar, quais são os equipamentos que é necessário, o que é preciso prever. Então é importante estar atento, a rede tem que estar preparada já, ainda mais numa situação que a gente tem hoje de infestação e de presença do vetor no estado. O manejo de classificação de risco ele também está disponível, então para quem quiser acessar, está disponível na página da DIV. Esses dois manuais também são importantes, então a gente tem um manejo de casos suspeitos de dengue no estado de Santa Catarina, então a gente adaptou do Ministério para a nossa realidade, a gente acaba seguindo os manuais do Ministério, mas ele é específico para a realidade que a gente tem no estado hoje. O nosso plano de contingência, esse é uma outra ferramenta importante, o plano de contingência trabalha com cenários de risco, então aqueles municípios infestados, assim como o estado, para uma mudança de situação, a gente tem um plano de contingência que vai guiar todas as ações que têm que ser realizadas, e ações de vários órgãos, várias entidades, desde a vigilância epidemiológica, controle vetorial, a rede assistencial, o nível de gestão, ele acaba guiando quais são as ações que a gente tem que tomar em diferentes cenários. E eu trago para conhecimento, são 2 aplicativos bem interessantes. O primeiro é um aplicativo do NaSUS, tá? Ele pode ser baixado tanto para iOS como para Android, e ele permite fazer essa classificação de risco. Então tu baixa em qualquer dispositivo, ele vai pedir algumas características do caso, algumas informações, o peso, se é masculino, feminino, criança, quais são os sinais de alarme, se tem alguma condição especial, e dando essas informações o aplicativo dá quais são as medidas, desde exames, coleta de exames, de manejo clínico que é mais adequado para esse paciente. E mais recentemente também a gente tem um curso que é a atualização do manejo clínico da dengue. Então procurem na internet, esse curso ele trabalha com casos clínicos e é bem interessante também. Então ele dá algumas situações, e para ir trabalhando o que a gente faz, ele vai dar todo um material de leitura e de conhecimento, para entender o que a gente faz em cada situação. O paciente chega com determinada situação, com sinal de alarme, com sinal de choque, quais são as ações mais adequadas para fazer. Então são cursos que estão disponíveis e que são bastante interessantes para quem tem interesse. Chikungunya. Então passamos de dengue para chikungunya. Chikungunya é uma doença também causada por um vírus, o gênero diferente da dengue, mas é um alfavírus, são muito parecidos. Diferente da dengue, ele não tem sorotipos diferentes, se conhece um sorotipo só, mas se fala em linhagens. Então a gente tem uma linhagem asiática e uma africana. Chikungunya foi isolada a primeira vez na Tanzânia em 52, então vejam que já há alguns anos que se fala de chikungunya, não no país especificamente, mas no mundo. E é interessante que a palavra, que chikungunya, que ela é derivada de um idioma da Tanzânia Makonde, que significa aqueles que se dobram. Então a característica de chikungunya são as dores articulares, que fazem que a pessoa sinta muita dor e por isso se curve e limite muito ela, para ações do dia a dia. Que nem eu falei, ela é transmitida pela Aedes aegypti, mas pode ser transmitida pela Aedes albopictus, a gente não sabe como ela vai agir aqui no país. No momento, até onde a gente tem transmissão de chikungunya, são municípios infestados pela Aedes aegypti, então ele tem assumido a transmissão. E tem um caráter epidêmico, ou seja, taxas de ataque de 38% a 63%. Então são doenças explosivas, que quando tem um caso, são vários casos que acontecem ao mesmo tempo. Quando eu falar de Zika, vocês vão ver a diferença, nesse caráter epidêmico. Então, o chikungunya é marcante, essa taxa de ataque. Então,
elevada taxa de morbidade, né? A artralgia vai ser tão intensa que vai limitar a pessoa para diversas atividades do dia a dia. Então isso é uma característica do chikungunya. Antes de 2013, ela tinha sido identificada na África, Ásia, Europa, Índia e Oceano Pacífico. Então aqueles no mapa, né, os que têm as cores mais escuras são onde tinha sido identificada a transmissão. No final de 2013, diversos países do continente americano começaram a informar. Ele começou pelas ilhas do Caribe e depois se estendeu para a América do Norte, América Central e América do Sul. Então aqui hoje em dia tem vários países próximos ao Brasil com transmissão, inclusive o Brasil, né, Venezuela, Colômbia, com uma transmissão intensa de chikungunya. E atualmente a gente tem transmissão em todos os continentes, né, não é mais uma doença restrita a um só continente. Todos os continentes têm, em alguns países, transmissão autóctone de chikungunya. Entendendo a situação do Brasil, então, chikungunya, diferente de dengue, existe uma dificuldade nos exames laboratoriais para confirmar chikungunya. Isso é mais visível no Zika. Chikungunya já teve uma melhora, tá? Mas ainda se tem uma limitação laboratorial para identificar esses casos. Então vejam que se a gente pegar os gráficos, principalmente desse ano, ou de 2015, a gente vai ter muitos casos confirmados pelo critério clínico epidemiológico. Ou seja, depois que se estabeleceu a transmissão em determinada área, a gente passa a confirmar os próximos casos pelo critério clínico epidemiológico. Ou seja, tem vínculo com alguém que já teve a doença, tem vínculo com uma área onde a transmissão já é estabelecida. Então isso acontece na maior parte dos casos. Vejam que a gente tem muitos casos em investigação ainda, ou seja, foram notificados, mas não se tem informações de investigação. Alguns descartados, né, provavelmente aqueles que fizeram exames ou que tiveram exames laboratoriais confirmados para outras doenças, né, e uma pequena quantidade confirmada pelo critério laboratorial. Então, como eu falei, depois que se estabelece a transmissão numa área, se adota o critério clínico epidemiológico para confirmação dos próximos casos. Esse é o mapa do país. Então, os estados que têm um cinza mais escuro são aqueles que têm transmissão autóctone da doença, e vejam que Santa Catarina entrou nesse rol de estados com transmissão autóctone. Os que têm uma cor mais clara, aqueles que vêm registrando casos importados, né? E a gente, na verdade, os mapas anteriores tinham algumas unidades federadas sem registro, o que não acontece mais nesse momento. Todas as unidades não ainda acontecem, me desculpem, alguns estados, né? O cinza intermediário, aqueles com casos importados, e aqueles mais clarinhos que não têm informações ainda não tem registro de nenhum caso, nem autóctone nem importado. E os pontinhos vermelhos são os municípios com transmissão autóctone de chikungunya. Em Santa Catarina a gente tem um caso autóctone no município de Itajaí, então por isso que a gente acabou entrando no rol de estados com transmissão de chikungunya. É um caso isolado até o momento, mas, que nem eu falei, o mesmo risco para dengue, né? Se a gente pegar o vetor, ele pode transmitir as 3 doenças, então a gente pode ter uma transmissão de chikungunya em Santa Catarina também. E em Santa Catarina, então, os dados, né? Trouxe dos últimos 2014, onde começou a ser identificado no país, e 2015. Então vejam que a gente teve em 2014 5 casos confirmados, todos importados. Então pessoas que viajaram principalmente para a Bahia e para a Colômbia, que acabaram retornando ao estado doentes. E esse ano a gente já tem 2 casos importados, né, e um caso autóctone, que é aquele de Itajaí. Então, já com transmissão interna dentro de Santa Catarina, a gente tem 48 descartados e 17 que estão em investigação. Então, para pacientes que ainda estão no processo de investigação, para saber quais são os sintomas, se enquadram na definição de caso, ou até mesmo estão aguardando os resultados dos exames para saber se são casos de chikungunya ou não. Trouxe para conhecimento também, a gente falou um pouquinho de dengue, então para entender chikungunya, né? A transmissão acontece pela picada da fêmea do Aedes aegypti e Aedes albopictus. Em chikungunya a gente pode ter uma transmissão vertical, de mãe para filho, como transfusional, e onde já tinha transmissão anteriormente já se sabe que existe essa possibilidade. Incubação no homem é muito parecido com o da dengue, né? Dengue pode ser até 14 dias e chikungunya até 12. E no vetor também, né? Lembre que quando o mosquito pica a pessoa no período de viremia, ele vai ter uma incubação também, então o que para dengue era 12 dias, para chikungunya é uma média de 10 dias. E vejam que o período de viremia no homem ele é bem maior. Enquanto para dengue a gente tinha 1 dia antes do início dos sintomas até o 6º dia, para chikungunya são 2 dias antes do início dos sintomas até o 8º dia da doença. Então são 10 dias em que a pessoa estaria em período de viremia e que teria um risco, se o mosquito picasse a pessoa, de passar a transmitir chikungunya para outras pessoas. Da mesma forma, para dengue, a gente tem uma classificação de risco para chikungunya, então isso é importante também. Organizar o fluxo de atendimento
para as pessoas suspeitas de chikungunya, para que a gente consiga dar o atendimento de forma adequada e mais precocemente possível e a gente evite uma morbidade ou até mesmo óbitos por chikungunya. Para chikungunya não se tem tantas informações de óbitos, mas pode acontecer também como acontece para as outras doenças. Ainda o que gera um risco maior de óbitos é a dengue pela questão dos sintomas hemorrágicos, a evolução de formas graves que acabam levando ao óbito. Da mesma forma, os materiais de apoio, a gente tem um manual, todos estão disponíveis também no site da DIV, que aparece aqui na apresentação. Então, a gente tem um manejo clínico para chikungunya, existe uma preparação e resposta à introdução do vírus chikungunya no Brasil, foi o primeiro manual que foi lançado, e é muito parecido com, foi baseado no manual da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde, também com informações bastante interessantes, o manejo clínico, a classificação de risco para esses pacientes. A gente também tem um plano de contingência para a chikungunya no estado de Santa Catarina. A gente tem uma nota técnica, para quem não conhece, nota técnica 8 de 2014, que ela foi atualizada em novembro. Depois existem todas as informações do que é um caso suspeito, como é que se realiza a coleta para esse paciente, quais são as ações de controle vetorial. Então, vocês também podem acessar a nota técnica, que vai ter toda a informação necessária para uma suspeita e para um atendimento adequado a esses pacientes. E da mesma forma que para a dengue, o Ministério tem, ou na SUS, tem um curso online agora para manejo clínico de chikungunya. Então, da mesma forma que existe aquele de dengue, existe esse chikungunya, que vai ter alguns casos clínicos com materiais de leitura para se aprofundar sobre o tema e para ir trabalhando com casos para entender como é que acontece esse manejo, essa suspeita e manejo clínico desse paciente. E por último, para finalizar, e o que tem gerado bastante, para quem tem acompanhado na mídia, vem se falando muito de Zika ao longo, principalmente dos últimos meses, e quando a gente fala em microcefalia também por essa associação com o Zika vírus. Então também é uma doença transmitida pelo mesmo vetor, família flavivírus, da mesma família do vírus da dengue. Ela já é identificada desde 47, então ela foi identificada em macacos rhesus na floresta de Zika, na Uganda, e por isso o nome de Zika. Também se fala em duas linhagens, a asiática e a africana, sendo que a africana pode ter duas sublinhagens, do leste e oeste, e ela pode ser transmitida por uma gama de mosquitos do gênero Aedes. Aqui para nós, de importância, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. A febre pelo Zika vírus pouco conhecida até o momento, então muito se vem aprendendo com o surto, com a epidemia que a gente vem vivendo no país, porque embora já tivesse transmissão principalmente na África e na Ásia, o número de casos era bastante limitado. Então se tinha poucas informações de como a doença transcorria, se tinha associações posteriores, e o que a gente está aprendendo muito agora com os estudos no país. E diferente de chikungunya, que tinha uma taxa de ataque bastante alta, vejam que em Zika, somente 18% das infecções vão ter manifestações clínicas. Então o que vai aparecer para o serviço de saúde ou como suspeita é só uma pontinha do iceberg. A maior parte dos casos vão ser assintomáticos. E aí essa figura que eu trago para a gente entender isso. Vejam que se a gente pegar, isso é uma projeção do Ministério da Saúde com base nas informações que tinha na epidemia da Polinésia Francesa. Se a gente pegar por base a população do país hoje, 204 milhões de habitantes, vejam que aqueles que vão ter diagnóstico clínico e notificação é um pouco mais de 1.500.000 pessoas. A gente não tem, muitos vão ser infectados, muitos vão ser assintomáticos, então a gente não consegue ter uma ideia do tamanho da transmissão. A gente só vai ter daqueles, em média, 20% que acabam tendo sintomas de Zika vírus. Grande parte não vai ter nem sintomas da doença, Se infecta pelo vírus, transcorre sem sintomas, mas lembrando que essas pessoas que não têm sintomas podem ser fonte de infecção para o mosquito. Então o mosquito também pode estar picando uma pessoa sem sintomas e passar a transmitir a doença. Manifestações clínicas, que nem já falei, pouco conhecida, se relatado principalmente nas investigações de surto, e como eu falei, surtos, um número de casos muito menor que a gente está vivendo no país hoje, baixo número de assintomáticos, mas o principal sintoma é o exantema maculopapular pruriginoso. Na dengue ele pode acontecer no chikungunya também, mas na Zika ele é bastante comum nos pacientes. Todos os pacientes acabam quase apresentando exantema maculopapular e ele gera muita coceira. A hiperemia conjuntival não purulenta e sim prurida, então a pessoa tem os olhos avermelhados, mas não tem secreção, não tem coceira nessa hiperemia. O edema pode ter febre como pode não ter, então uma febre baixa intermitente. Essa artralgia que está associada ao edema periarticular, isso também pode ser uma característica, assim como mialgia e cefaleia.
Como eu falei, normalmente ela tem uma evolução benigna, né, na maior parte dos casos, com uma duração de sintoma de 7 a 10 dias, mas recentemente a gente tem visto essa associação do Zika vírus com a síndrome de Guillain-Barré e com os casos de microcefalia no Nordeste. Tá? Em virtude disso, então, até que foi decretada emergência em saúde pública de importância nacional, pela situação que a gente vem vivenciando principalmente no Nordeste. Diagnóstico clínico. Não existe disponível hoje diagnóstico laboratorial para Zika vírus de forma comercial, então isso limita bastante as coletas de exame e poucos laboratórios hoje no país são referência para esse tipo de exame, ao todo são 5 no país que servem de referência. E como não tem nada comercial, a gente precisa fazer PCR para identificar fragmentos do vírus. Não existe nenhuma sorologia para Zika vírus. Então, para a gente detectar o vírus Zika vírus, tem que ser até o 5º dia do início dos sintomas. E vejam que esse exame, depois de coletado, e por ter ele precisa ser encaminhado ao LACEN de Florianópolis, precisa ir para o Paraná, onde é a nossa referência, né, referência para os estados do SUS, ele precisa ser congelado. Então, ele pode ficar congelado a menos 20 durante 7 dias, e depois de 7 dias ele precisa ir para menos 70. Então, existe toda uma dificuldade com a questão laboratorial para o Zika vírus. Em virtude disso, o Ministério propôs, né, a implantação de unidades sentinelas. Hoje no estado a gente tem 5 unidades sentinelas, que estão nos municípios de Chapecó, Florianópolis, Itajaí, Joinville e São Miguel do Oeste. Por que se trabalha com unidades sentinelas? Porque a gente tem por semana, por estado, somente 20 amostras para Zika vírus. Então a gente não consegue fazer para todo mundo esse exame. Então a gente trabalhou com sentinelas, principalmente nos municípios infestados, onde tem um risco de introdução e transmissão da doença. Existe todo um diagnóstico diferencial quando se pensa em Zika. Então a pessoa é uma suspeita de Zika, se faz vários diagnósticos diferenciais que são muito parecidos, como dengue, chikungunya, sarampo, rubéola, outras doenças exantemáticas. Descartando essas doenças, a amostra é encaminhada para o laboratório de referência. Tá? O objetivo dessas unidades sentinela é de detectar casos autóctones. Então a gente quer saber se o momento que começa a ter transmissão dessas doenças em Santa Catarina. Para aqueles casos que já têm um histórico de viagem, e se a gente pegar o período de incubação, né, que é 12 dias, em média, né, 12 dias, pessoa que viajou para um local que tem transmissão estabelecida, que voltou para Santa Catarina com sintomas, a gente faz diagnóstico diferencial para as outras doenças, mas não acaba coletando para a Zika, porque a gente já sabe que é uma área que tem transmissão. O objetivo é detectar os primeiros casos de transmissão autóctone. No Brasil, então, já são 18 estados com autoctonia de Zika vírus, inclusive o Paraná. Então, aqueles com triângulo vermelho são os estados que têm a transmissão de Zika vírus atualmente no Brasil. Trago dados de Santa Catarina. Então, o que a gente tem hoje em Santa Catarina? A gente teve, pelas unidades sentinelas, 5 casos notificados. Desses 5 casos, 3 já tiveram resultado não reagente para Zika vírus e 2 permanecem em investigação. E a gente tem os casos importados, que nem eu falei, que foram confirmados pelo critério clínico e epidemiológico. Se descartou outras doenças, eles tinham um histórico de viagem para estados com transmissão e se acabou se confirmando pelo clínico epidemiológico. Então eles se deslocaram para estados da Bahia, Maranhão, Pará e Paraíba. Então, fez diagnóstico diferencial, todos descartados, se confirmou pelo clínico epidemiológico 7 casos importados. A gente não tem transmissão autóctone de Zika no estado de Santa Catarina ainda. Existe um risco de transmissão, mas nenhum caso detectado até o momento. Para finalizar, trouxe essa tabela, diferenciando um pouquinho os sintomas da dengue, chikungunya, zika e sarampo. Então vejam que a febre, que na dengue ela é mais acentuada, na chikungunya pode ter, mas não tão alta como na dengue. No zika pode ter como pode não ter. Né? A questão das artralgias que fica mais evidente no chikungunya, a questão das edemas de extremidade que ficam mais evidentes no Zika, o exantema maculopapular também mais evidente no Zika vírus, né? A dor retroorbital pode acontecer no Zika, na dengue, mas ela é mais característica de dengue, né? Enfim, outros sintomas que facilitam essa diferenciação das 3 doenças. Essa tabela ela vai estar disponível na nota técnica, então para quem quiser ter mais informações, a gente tem uma nota técnica para casos suspeitos em Santa Catarina, que também está disponível no site da DIV. Existe uma nota técnica de vigilância e fluxo dos atendimentos de casos de microcefalia. Então vocês podem acessar essas 2 notas. Essa tabela que tem a diferenciação de suspeita entre dengue, chikungunya e zika está nas 2 notas técnicas. Então
facilita um pouquinho tentar diferenciar o que é um caso suspeito de dengue, de chikungunya ou de zika, né, ou até mesmo das 3 doenças. E existem informações bastante atualizadas no site da SBS. Então eu deixei o site aqui disponível, esse site aqui. Existe todos os protocolos do Ministério da Saúde, tanto para casos de microcefalia, para zika vírus, perguntas e respostas. Então dá para se aprofundar bastante nesses, tanto no site da diretoria, né, da DIV, como no site do Ministério da Saúde, para ter mais informações sobre essa doença. Finalizando, né, quais são as perspectivas para essas 3 doenças? A gente tem um risco, né, de transmissão. Então a gente resgata a informação que eu trouxe no início, 28 municípios infestados, 8 já tiveram transmissão esse ano de dengue. Então a gente tem um cenário, né, de risco para a transmissão dessas doenças. Então a gente precisa agora do envolvimento de todos, não só da vigilância epidemiológica, mas também da área assistencial, da atenção básica, de outras secretarias municipais, de outros órgãos, porque a forma de a gente evitar a transmissão dessas doenças é evitar o mosquito Aedes aegypti, evitar locais onde ele possa se reproduzir. Então, numa perspectiva dessa, né, que a gente tem no estado hoje, a gente tem que ter um envolvimento de todos para evitar a transmissão de qualquer uma dessas doenças. Então, é o que eu trago para ilustrar só, né, o envolvimento dos agentes de combate a endemias, fazendo as suas atividades específicas, um envolvimento da atenção básica com os agentes comunitários de saúde, com a detecção precoce de casos, né, e o atendimento adequado, de outros níveis assistenciais, a gente vai conseguir evitar o vetor e evitar tanto dengue quanto chikungunya como zika. Deixo os meus contatos, né, o nosso e-mail institucional, os telefones, e fico à disposição para se alguém tiver alguma dúvida. Obrigado. Dr. Pedrinho quer saber se é possível pegar dengue 4 vezes. É possível pegar dengue 4 vezes. Então, por ter 4 sorotipos diferentes, a pessoa pode pegar dengue 4 vezes ao longo de sua vida. E a tendência é que depois da primeira infecção, que o corpo já está sensibilizado, nas próximas infecções, o risco de ter gravidade, ou de sinais de alarme e gravidade é maior também. Então é um risco a pessoa ter, ela pode ter, e como o risco de ter uma evolução desfavorável nas próximas vezes é maior. Pessoal de Capivari de Baixo quer saber se, em caso suspeito de Zika vírus, como deve ser feita, como deve proceder a coleta? Isso, então acho que é importante, olhem a nota técnica que tem no site da DIV, né, nota técnica 8, nota técnica 7, eu acabei me confundindo. Ela vai ter todas as informações de como proceder a coleta. Como eu falei, existe todo um diagnóstico diferencial quando a gente fala em Zika. Por mais que ele seja um caso suspeito, a gente tem que ter diagnóstico para outras doenças, como dengue, chikungunya, né? Se coleta para Zika, se deixa congelada, né, no LACEN, se faz outros diagnósticos diferenciais, e aí a gente encaminha a amostra para o laboratório de referência. Friso que é importante estar atento à definição de caso suspeito. A gente tem acompanhado bastante isso agora, de muitos casos serem suspeitos somente de Zika, e não terem nem sintomatologia, ou são de áreas provenientes de transmissão de dengue, não suspeita de dengue. Então isso é importante também. O paciente, para ser suspeito de Zika, ele tem que ter o exantema maculopapular pruriginoso, e ele tem que ser acompanhado de mais 2 sintomas, que são febre, as dores articulares, o edema periarticular, né, ou a hiperemia conjuntival. Então é importante estar atento se é um caso suspeito ou não, e a proceder para a coleta de exames é só olhando a nota técnica, não muda muito das outros exames que tem, só tem que ter cuidado com essa questão do congelamento e dos diagnósticos diferenciais. Então acessem a nota técnica que vocês vão conseguir ter mais informações sobre essa suspeita e essa coleta de exames. Bom, o pessoal de Blumenau pergunta se uma pessoa que nunca teve dengue pode pegar a dengue. Pode, né? E esse é um risco de Santa Catarina também. A gente tem uma população, diferente dos outros estados que já vem vivenciando epidemias, a gente tem uma população hoje quase toda suscetível. Então o risco das infestações que eu mostrei para vocês, da presença do Aedes aegypti em 114 municípios, ou seja, a gente tem vetor que pode ter transmissão. Chegando um caso importado, ou até mesmo uma pessoa daqui dentro do estado, né, que esteja doente, ele pode iniciar outra transmissão para outras pessoas residentes em Santa Catarina. Arvoredo então quer saber, casos de Zika no estado, tem casos que não sejam importados?
E se tiver, onde? Não, a gente não tem casos autóctones de Zika no estado ainda. Todos aqueles 7 casos são casos importados, né? Ou seja, vieram de outros estados com transmissão e foram confirmados pelo critério clínico epidemiológico. Tá? Só para esclarecer, a gente não tem um processo diferenciado do restante do país. Isso é uma orientação do Ministério. Então a gente acaba seguindo o protocolo orientado pelo Ministério, de que nessas situações de pessoa com viagem, se faz um descarte para outras doenças, como dengue, chikungunya, outras doenças exantemáticas. Descartando essas outras doenças, a gente confirma pelo critério clínico epidemiológico. Tá? Esses casos, para quem olhando, se vocês quiserem, né, o que eu falei, o boletim vai ser atualizado hoje, então a gente vai ter informação bastante atualizada, mas os casos importados estão em Bombinhas, Florianópolis, Laguna e Gaspar. Então esses são os locais de residência dos casos importados em Santa Catarina. A Atalanta pergunta se a pessoa que teve dengue tem imunidade para a doença com IgG e IgM. A pessoa que teve dengue vai... se vocês olharem esse manual até mesmo o protocolo de Santa Catarina para manejo de casos suspeitos, lá tem um gráfico que a gente dá para ver bem certinho. A gente vai ter o IgM elevado no início, né? Até 40 dias da doença a gente consegue detectar IgM, embora isso não seja recomendado. O recomendado é a coleta de dengue a partir do 6º dia do início dos sintomas, que é onde o nível do IgM começa a subir, e se mantém um nível de IgG elevado, né? Uma imunidade... o organismo acaba, né, tendo IgM inicialmente e depois IgG, mas acaba ficando também o IgG para quem teve infecção de dengue. Embora a gente não tenha na rotina de exames fazer IgG para casos de dengue. O que a gente tem disponível é o NS1, que se faz nos primeiros dias da doença, e o IgM a partir do 6º dia. Itajaí pergunta se o mesmo vetor pode transmitir mais de um tipo de vírus, né? O Zika, a dengue e o chikungunya de uma vez. Pode, né? Para chikungunya a gente já sabia que o mesmo mosquito podia transmitir ao mesmo tempo tanto dengue quanto chikungunya. Para Zika isso ainda não está bem claro, mas o que se tem até então é que ele poderia sim transmitir tanto dengue quanto Zika ao mesmo tempo. O mosquito poderia ter os vírus ao mesmo tempo no seu organismo. Então isso é uma possibilidade. Jardinópolis. Os ovos do mosquito infectado nascem também contaminados? Podem nascer. Isso já também foi estabelecido por estudos. Então, o mosquito, além de estar picando, né, e quem pica é somente a fêmea do mosquito, então ela está se infectada, ela vai transmitir para as pessoas que ela picar. E vejam que a fêmea vai precisar se alimentar, ela precisa do sangue humano para a maturação dos ovos. Então, ela tem como rotina se alimentar de 3 em 3 dias. E se quando ela estiver se alimentando ela for interrompida, ela acaba procurando outra pessoa para picar e vai contaminar outra pessoa também. Então, além dessa forma, essa fêmea que está contaminada, ela também pode passar para os ovos o vírus. Então, aqueles vetores que vão vindo, né, que vão eclodir e se tornar mosquitos adultos, eles já vêm com o vírus dengue, chikungunya ou zika, então também já são capazes de transmitir essas doenças. Blumenau pergunta se dengue hemorrágica pode ser pegada sem nunca ter pego a dengue. Se uma pessoa pode pegar a dengue hemorrágica sem nunca ter pego dengue. Pode. A pessoa que tem dengue pela primeira vez, está se contaminando com o vírus, ela pode evoluir para uma forma hemorrágica. Tá? Isso acaba sendo mais comum nas segundas infecções, mas numa primeira infecção isso pode acontecer também. E por isso é importante estar atento, né, àquela classificação de risco, para identificar sinais de alarme, e pelo próprio nome já dizem sinais de alarme, que é um paciente que tem que ser monitorado, que precisa ter um acompanhamento, porque ele tem uma gravidade para evoluir para formas hemorrágicas, mas pode sim. São Francisco do Sul pergunta se tem alguma indicação de sorologia para gestantes, pensando no caso do Zika vírus. Quando a gente fala em Zika, a gente não tem nenhuma sorologia disponível hoje. Então a gente não tem como detectar IgM ou IgG, isso não tem disponível comercialmente. O que se tem é o PCR. Então, e por isso tem que ser feito nos primeiros 5 dias do início dos sintomas. Volto a falar sobre existe aquela nota técnica que foi lançada inclusive nessa semana, no final de semana passada, com toda uma orientação para suspeita, uma gestante com suspeita de Zika vírus, ou até mesmo uma criança com suspeita de Zika vírus, quais são os exames que têm que ser coletados e até mesmo como proceder frente a uma suspeita como essa. Tá? Mas hoje, se a gente falar em Zika, a gente não tem sorologia disponível até o momento. João, o pessoal de Atalanta quer saber se essa polêmica ali da relação entre o Zika vírus e a microcefalia é verdade,
que não é causada pelo vírus, a microcefalia, ou você não tem ainda nada que comprove? Como eu falei, a gente está aprendendo muito com o que está sendo, com o que a gente está vivenciando no país, principalmente no Nordeste, quando a gente fala de microcefalia. Mas o que tem até então, já foi identificado o Zika vírus no líquido amniótico de 2 gestantes, onde foi detectado a microcefalia, né, onde as crianças na ultrassonografia apresentavam microcefalia. E a gente tem um caso no Ceará também do natimorto, que também tinha diagnóstico de microcefalia e acabou, em fragmentos de tecidos e nos exames também foi identificado fragmentos do vírus. Então a gente pode... a associação é muito provável que seja ao Zika vírus. Como eu falei, a gente ainda tem que se aprofundar um pouco mais, mas pelo que vem se mostrando os dados disponíveis, é que os casos de microcefalia podem ser associados ao Zika vírus. A última pergunta que eu tenho digitada aqui no chat vem lá de Garuva. O pessoal quer saber se há alguma perspectiva de exames mais baratos se existe, né, alguma perspectiva de exames mais baratos para a detecção do Zika vírus e da dengue. De dengue já é mais comercial, já não são exames mais tão caros, né? E reforço que embora a gente... o exame é para confirmar a doença, mas o manejo clínico e o atendimento desses casos independe da confirmação ou não da doença. Então, a partir do momento que se tem a suspeita, todo o atendimento, todo o tratamento, ele já vai acontecer na suspeita. Tá? E não só o atendimento do paciente, as ações de controle vetorial que são muito importantes, e é importante principalmente que a atenção básica esteja muito próxima à vigilância epidemiológica, ao programa de controle da dengue, para essa conversa, para saber onde estão os casos suspeitos, para desencadear ações de controle vetorial. E para a Zika, como eu falei, até o momento não tem nada comercial disponível. Por isso que existe essa dificuldade em realizar exames e por isso que existem só hoje 5 no país que são referências para esses exames, porque ainda são exames bastante manuais e só se consegue identificar PCR, né, fragmentos do vírus. Acho que precisa ter mais estudos e até mais... isso tem que ser, os exames serem disponibilizados comercialmente, mas é um processo, né? Então, até mesmo pelo número limitado de casos que se tinha no mundo, não se teve essa produção de exames para Zika vírus. E acho que até mesmo que a gente vivencia no país, acho que precisam de pesquisas e de desenvolvimento dessas ferramentas. Bom, João, se tu quiseres comentar mais alguma coisa, deixar aí alguma dica, alguma última informação para finalizar a webconferência de hoje, fica à vontade. Eu acho que só reforçando, né, para quem ainda ficou com alguma dúvida, a gente acaba falei rapidamente de forma superficial para a gente ter um pouquinho de conhecimento, mas o site da DIV tem bastante material, então para quem quiser se aprofundar, qualquer uma das 3 doenças, a gente tem vários manuais e até mesmo do Ministério, então podem estar acessando esses materiais, as nossas notas técnicas, que vão ter várias orientações de como proceder frente a um caso suspeito, com coletas. Então, o site da div.sc.gov.br tem todos os materiais de apoio, assim como os nossos contatos, né, os contatos que estão disponíveis na apresentação. As gerências regionais de saúde também estão disponíveis para dar todo o apoio, assim como nós. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente fica à disposição.